região pélvica em si. Então, três coisinhas para começar. Daniel, quando você faz o positivo X ou o negativo X, você aponta desse jeito para a radiografia ou você faz desse sentido para a radiografia, cara? Coloca a radiografia na tua frente, se o paciente estiver, se a radiografia e o paciente estiver de costas para ti, aí tu faz assim. Tá. Então, por exemplo, levanta um pouquinho rapidamente. Vira de frente para ele. Então, se o raio-x ali, ó, o raio-x está de frente para mim. Sim. Aí é mais complicado ainda. Mas geralmente quando a gente vai avaliar, a gente olha pelas costas. Então, eu vou fazer assim, ó, positivo X, vai ser translação para cá, positivo, negativo X. Z seria para frente, positivo Z, negativo Z. Agora, se ela virar de frente para mim, então ela virar toda de frente. Agora é sacaneio, porque né, o que eu tenho que fazer? Não, positivo X é isso aqui. Então, no caso dela, é para lá. Isso aqui é positivo. Aí tu tem que fazer um negócio com a cabeça, cada um faz o seu jeito. Ou tu faz assim. Exatamente. Mas na prova, por exemplo, se você vai dizer que está de costa, está de frente. Na prova, por exemplo, o paciente está de costa, está de frente. Isso. Se eu estou olhando o raio-x por trás e pela frente. De maneira geral, eu sempre preciso dizer, né? O que é direita e o que é esquerda, senão realmente não tem como dizer o que é. Então a gente são diametralmente opostas à cervical, mas são só características de decorar, assim, um detalhezinho que é um pouco diferente. Então, quando a gente falou da coluna cervical, vocês lembram lá que quando a gente faz rotação cervical, inclinação cervical, nós temos uma rotação cervical associada. Lembram disso? A rotação cervical é para o mesmo lado ou para o lado oposto da inclinação? Vocês lembram disso? Lado oposto. Não, para o meu lado. Mesmo lado? Alguns acham que é para o mesmo lado, outros que é para o lado oposto. Isso aí, então é fusar. De maneira geral, tem uma resposta, tá? Mas assim como na lombar, a gente pode ter o padrão normal e o padrão anormal. O complemento é anormal, desculpa, deixa eu ver. Anormal está no próximo slide. A parte de cima do mesmo lado, depois de trás, então. Aqui é normal, beleza. Esse aqui, ó, a gente não está vendo um movimento acoplado. Então, o que a gente precisa saber disso? Que, de maneira geral, quando tu vê uma radiografia lombar, uma inclinação para um dos lados, quando tu fez o método de Risser-Ferguson e deu um positivo, sei lá, 3, 5, 10, 15 graus, enfim, o que tu vai ver com relação à rotação dos processos espinhosos? Essa é a pergunta. Porque dentro do esperado, do acoplamento normal, o que é acoplamento normal? É se eu fizer ativamente o movimento. Então, se vocês pedirem para o paciente, vocês fazem assim e agora tira um raio-x. Cara, faz uma radiografia, AP. O que tu vai ver? Tu vai ver que o movimento normal de rotação ele é acoplado ao movimento de inclinação contralateral da coluna lombar. Aí depende agora se tu vai falar de corpo vertebral ou processo espinhoso. Eu coloquei os dois para facilitar a vida. Se a gente falar do corpo vertebral é contralateral, se a gente falar do espinhoso é ipsilateral. Ou seja, se eu inclino para a direita, o espinhoso roda para a direita, ou seja, o corpo roda para a esquerda. Faz sentido? Sim. Vocês viram isso em outras disciplinas já? Imagino que sim, cinesiologia, talvez, biomecânica. Isso aí. O movimento acoplado normal. É sempre assim? Deveria. Quando não é assim, condições patológicas, por exemplo, acredita-se que espasmos ou tem inflamação em algum segmento ele não mexe como deveria, e aí tu não vai ter um movimento acoplado normal. Acontece também, ou não acontece também, em circunstâncias de escoliose, por exemplo, tu não vai ter esse acoplamento normal. Até pode ter, mas geralmente ele vai ser oposto, então tu vai ver um padrão de rotação diferente desse. E isso nos indica determinados problemas. Qual é que é a ideia de CBP? Por que ele faz tudo isso? Para além de, são duas coisas, para além de os resultados dessa avaliação do raio-x mudar o exercício que a gente vai orientar o cara a fazer para correção, que se chama de exercício imagem espelhada dentro do método CBP. E além de mudar o método de tração utilizado, também muda o prognóstico.
Se o problema dele está dentro do acoplamento normal, é fácil de resolver. Se o problema não está dentro do acoplamento normal, é bem mais difícil. É um caso de escoliose, por exemplo, real oficial, não é fácil de resolver. Inclusive é bem difícil conseguir ter uma alteração significativa. Agora, um caso de uma pseudoescoliose, onde o indivíduo apresenta no raio-x um ângulo de Cobb ou um ângulo de Richter-Ferguson aumentado, mas tu vai ver que está perfeitamente dentro do acoplamento normal, às vezes ele simplesmente está em uma postura excessivamente assimétrica. Ele tem uma pseudoescoliose, um desvio postural, que é muito mais fácil de tu resolver do que tu tentar mudar alguma coisa na estrutura de uma coluna que tem um grande desvio. Então, para isso que servem esses aprendizados. E os dois primeiros slides aqui, eu acho que são iguais. O movimento normal de rotação toracolombar é acoplado ao movimento de inclinação. E no próximo slide eu só mostro um exemplo de um raio-x disso, o movimento normal. Então, você está vendo que essa coluna aqui, ela está inclinada para o lado esquerdo. E se a gente falar do espinhoso, o espinhoso ele vai rodar para o lado esquerdo também. Inclinou para lá, rodou para lá. Ou só do corpo, a coluna lateral. Mas, Dani, isso me parece uma verdade se eu estou falando perto do segmento no ápice da inclinação. Né? Se eu estou falando do segmento mais distante, ou eles não mexem ou podem até dar uma inclinadinha para o outro lado. Não é a impressão visão de ótica minha. Não, é uma interpretação correta. Inclusive, os segmentos de L5, em condições normais, como a gente está falando de acoplamento normal, em condições normais, pequenos movimentos como isso aí, tipo, o que é isso aí? Tipo, parado, né? Tipo, nada, quase. Isso aí não vai mover o segmento inferior, de fato. Vai mover se eu fizer assim. Mas aí, nesse caso, se a gente fizer uma amplitude grande, eu vou ter um movimento para o mesmo lado, do espinhoso. Sim. Em condições normais. Tá. Não, beleza. Mas a tua observação segue correta, por quê? Porque a rotação ela não é igual em todos os segmentos e ela é menor nos segmentos inferiores do que nos superiores. Sim. Então sim, a tua observação é correta. A gente fala de movimento de translação lateral. E é a partir daqui, talvez, que seja inédito, eu suponho. Porque o estudo da cinemática da coluna lombar, falando em translações da caixa torácica com relação à pélvica, não é comum, nem mesmo na disciplina da cinesiologia ou da biomecânica. Vocês vão pegar o livro lá, um capante da vida, não se fala muito sobre isso. Eu admito, né? Mais uma vez, os Harrison começaram a falar disso enquanto ninguém falava propriamente. Então, qual é a ideia aqui? Se o cara tem um deslocamento em negativo X, por exemplo, deslocando para a direita, qual é o esperado se isso é um movimento acoplado normal, se eu faço ativamente, não existe um problema estrutural associado. O que tu vai ver é que a translação toracolombar é acoplada ao movimento de inclinação ipsilateral de uma parte da coluna, a parte baixa, e inclinação contralateral da parte alta. Parece óbvio, espero que sim, pensem nisso, né? Se eu olhar os blocos aqui da minha coluna, na medida que eu jogo para cá, a minha pelve vai girar um pouquinho, a coluna lombar baixa vai inclinar para o mesmo lado que eu estou indo. E aí, para eu não inclinar, porque eu estou falando em translação, eu não estou falando em inclinação, eu estou falando nisso aqui. Então, para eu não inclinar, esses caras vão precisar voltar. Faz sentido? Então, eu tenho inclinação para o mesmo lado na parte baixa e inclinação para o lado oposto na parte alta. E o mesmo é verdade para o positivo X. Então, se eu faço positivo X, a lombar baixa vai inclinar para a esquerda, a lombar alta vai inclinar para a direita. Esse é o princípio da coisa. Vou falar da translação vertical. Translação vertical seria o que, né? Y, positivo ou negativo. Então, assim como na cervical, o que é positivo Y? Por exemplo, fazer uma tração cervical é positivo Y. Fazer uma compactação cervical é negativo Y. Cima para baixo. Mesma coisa na torácica, se eu estou fazendo uma tração eu tenho um positivo, se eu estou fazendo uma compressão eu tenho um negativo. E aí o efeito aqui ele é meio, também, me parece, se vocês pararem para pensar na coluna, eu não mostrasse nada disso, eu acho que é óbvio o que vai acontecer. Se tu parar para pensar de baixo aqui, o meu ângulo de Ferguson, quando eu traciono para cima, dá uma retificada, né? Puxando aqui, a minha lordose lombar diminui, a minha cifose torácica diminui, tudo diminui, digamos assim, quando eu faço essa tração, eu estou esticando a mola, digamos assim. E o contrário é verdade se eu tiver um negativo Y. Eu vou aumentar a cifose dorsal, porque eu estou comprimindo,
dando carga na mola, vou aumentar a lordose lombar, essa fosa, difícil fazer isso. E vou aumentar um pouco o ângulo de Ferguson e flexionar um pouco o quadril. Então, esses são os movimentos acoplados normais de translação positivo ou negativo. E aí a gente tem os movimentos de translação anterior-posterior, que é no eixo de Z. Translação anterior, ele vai ser, assim como a translação lateral, movimentos acoplados de flexão e extensão. No caso, que nem a cervical, né? Lembra quando a gente faz aí? Uma parte estende e a outra flexiona. E isso é super interessante. Vocês lembram que eu falei clinicamente, a gente discutiu até correlação com o Mackenzie e coisas assim, porque faz um sentido a gente pensar que se o indivíduo está com um problema, vamos supor, na coluna cervical baixa, eu posso ter um efeito completamente diferente naquela área se eu flexionar ou estender o segmento em diferentes formas, né? Por exemplo, protração versus retração. Isso aqui tende a fazer uma flexão dos segmentos, isso aqui tende a fazer uma extensão dos meus segmentos, né? Sem a necessidade de eu fazer isso aqui. Então eu consigo mexer nos segmentos de uma maneira específica até, se tu entende um pouco desses movimentos acoplados. E aqui a ideia é o quê? Na medida que eu translado anterior, tu vai ter na coluna lombar baixa flexão e extensão na coluna lombar alta. E o contrário é verdadeiro, né? Para negativo Z. Tem um negativo Z, o movimento de translação posterior lombar é acoplado à flexão da coluna lombar alta e extensão da coluna lombar alta, baixa. Portanto, a coluna lombar baixa, ela tem inclusive a diminuir um pouco aqui o meu ângulo de Ferguson. Esse aqui está dentro da normalidade, mas esse aqui não está. Esse aqui, por exemplo, já está mais baixo. Na medida que eu translado posterior, esse cara aqui subiu para cá, diminuiu um pouco aqui. Tem vários efeitos associados, né, quando tu faz uma coisa dessas. A T1, digamos assim, mas toda a coluna, digamos assim, deslocada com relação toda ela deslocada para trás com relação ao que seria a curva ideal. O ângulo de Ferguson, nesse caso, ele diminui, né? Porque a pelve estende, a coluna lombar baixa estende, a coluna lombar alta flexiona, e tem o livro vai falar em um aspecto de S. Eu honestamente quase não vejo S aqui. Aspecto de S seria tipo, tu tem uma parte da lordose lombar aqui embaixo, como eu estou estendendo, ela está um pouco aumentada, e lá em cima ela já começa a flexionar. O que vocês veem no final das contas? Que aquela curva ideal, porque vocês viram que a lordose lombar, L5 geralmente começa já inclinada para frente, né? Como o ângulo de Ferguson é assim, vamos supor ali 40 graus de ângulo de Ferguson, então L5 vai sair já aqui. Então nesses casos o que tu vai ver? Tu vai ver esses dois caras para cá. L5, L4, alguma dessas duas vértebras já vão estar praticamente horizontalizadas. Reparem, o L5 já está praticamente na linha do horizonte, L4 já está para extensão, o que não é comum, né? Comum que L5 e L4 estejam do lado da flexão. Então esse é o efeito que tu tem esses segmentos aqui estendidos. E aí o que vai acontecer lá em cima na transição tóraco-lombar? Tu vai ter o contrário, tu vai ter uma flexão da coluna lombar alta, e tu vai ter uma projeção. Esses pacientes geralmente eles têm essa região baixa aqui bem proeminente, visualmente proeminente. Vocês tiram a camisa e fazem uma avaliação postural e a parte torácica baixa, lombar alta, ela é bem saliente, assim, diferente do que é o comum, que é ver mais alto, né? Que é geralmente a coluna torácica média como região mais saliente, não a baixa. Então isso é um efeito desse tipo de acoplamento. Alguém não viu o livro? Todo mundo de Ferguson aqui está diminuído. O ângulo de Ferguson aqui está diminuído também. É muito diminuído? Não muito. Tem que falar 40, com o padrão de 8 e tal, 32, né? Está bem perto, digamos, do limite inferior. Mas está diminuído, esses dois caras aqui. Então, se a gente acabou de falar que no acoplamento de uma translação posterior, eu geralmente vou ver uma diminuição do ângulo de Ferguson, esse cara aqui já meio que não se enquadra nisso. Não sei se as coisas começam a se encaixar na cabeça, vocês estão olhando para uma coisa, vocês precisam pensar, tá, isso que eu estou vendo está dentro do normal ou está muito fora do normal? Está completamente alheio ao que eu deveria esperar. Isso é um problema maior, mais difícil de tratar. Esse cara aqui, por exemplo, ó, o ângulo de Ferguson diminuído. É o que é esperado na translação em Z. Como é que está a lordose? 31 graus. Está relativamente preservada, né? Se o 40 é o ideal, 30 e poucos está dentro do limite mínimo, digamos, de desvio padrão.
tá? De lordose, então não tem uma grande perda. Se eu fizer aqui a minha linha, meu VAL, eu tenho muita translação aqui, tem uma translação lá muito significativa, uma pequena translação posterior. Então eu tenho uma pequena translação posterior, com uma pequena diminuição do ângulo de Ferguson, com a minha lordose discretamente diminuída. Todos esses caras se encaixam nesse padrão. Todo mundo fala a mesma língua. Esse cara aqui não. Ainda que eu tenha aqui, ó, uma translação posterior, negativo 33, a translação tá, desculpa, essa linha aqui. Ainda que eu tenha uma translação, a distância entre esse cara e esse aqui mostra que eu tenho uma translação posterior, mas ela sozinha explica o fenômeno, não por causa do ângulo de Ferguson preservado. Então eu já tenho coisas que são contraditórias. Ou seja, esse paciente aqui é mais difícil resolver do que esse aqui. Faz sentido? Daniel, essa distância em milímetros que a gente está ali, como é que na prática, quando a gente recebe o exame de imagem, no exame de imagem vem descrito qual é a escala para a gente poder aplicar essa escala e ter, porque aí o livro deve estar se referindo a uma determinada escala para a gente calcular. A escala real, né? A escala real, né? Mas aí geralmente as imagens a gente pode receber em escalas diferentes, então tem que tomar esse cuidado, certo? Certo, regra de 3. A escala aparece, deveria sempre. Eu já vi raio-x que vem alterado, né, que eles diminuem para poupar papel, ou aumentam, mas geralmente diminuem. Que não vê a informação de quanto ele foi magnificado, quanto ele foi diminuído ou magnificado. E aí tu não tem um parâmetro de referência. Aí é no chutômetro. Mas, de maneira geral, isso é uma falha técnica, o raio-x veio errado. Mas todas as radiografias, hoje digitais, né, elas já vêm com ferramentas intrínsecas do software para tu fazer a medida, que só clica daqui até ali ela já mede. Quando ela vem impressa, eu ainda recebo algumas impressas, geralmente vai ter reduzido a 70%, está escrito assim, reduzido a 70%. Então tu faz a medida e tu mediu, sei lá, 30 milímetros, aí tem que fazer uma regra de 3. Né? Se 30 milímetros igual de Ferguson é reduzido aqui e nós tenhamos a translação posterior, o que esse caso aqui tem que os outros não têm? Tem uma grande diminuição da lordose lombar. Uma grande diminuição não é tão esperado do movimento acoplado por si só. Né? Então, nesse caso aqui, o que explica isso aqui, além da translação posterior? Pô, tem um retrolistese em 2 segmentos, não sei se vocês reparam aqui, ó. Esse aqui está para trás, esse aqui está para trás. Então, eu tenho mais coisas ali acontecendo do que puramente movimentos acoplados. Faz sentido. Ou seja, vocês estão... A ideia do estudo da cinemática serve justamente para vocês olharem a radiografia e dizer, tá, isso que eu estou vendo aqui é explicado pela normalidade até um certo grau ou não? Ou tem outros fatores aí que vão piorar a minha vida e a vida do paciente? Quanto mais fatores vocês vão encontrar, pior fica. Aí esse aqui é o mais fácil, né? Olha, não tem erro. Qual é que é o movimento acoplado? Flexiona? Flexiona tudo, não tem. Quando flexiona não tem inclinação. Em princípio, né? Se tiver uma coluna que não tem grandes desvios laterais, se tiver uma coluna que seja escoliótica assim, a flexão vai envolver um grau de rotação. Mas em condições usuais de simetria, né, a flexão ela só envolve flexão. Então é isso. Flexão, movimento normal de flexão do tronco observado acoplado à flexão da coluna lombar. Obviamente, eu escrevi aqui obviamente, só de sacanagem, não está no livro, eu botei obviamente porque é óbvio, né? Isso aqui vou botar na prova. O que acontece com a lombar baixa quando flexiona fora com a lombar? Quero ver se alguém vai me dizer extensão. Você vai responder, obviamente. Você vai dizer, pô, é óbvio, né? Nem vou nem responder. Tá óbvio. O que não é óbvio é a pergunta que eu estava respondendo antes, que é justamente mais ou menos a proporção. Embora, por óbvio, nem tudo tem desvios, né? Em termos de, se eu pegar 10 de vocês aqui e fazer uma análise cinesiológica, vamos fazer uma flexão e vamos ver aonde o movimento começa, vocês vão ver que nem todo mundo começa o movimento do mesmo jeito. A gente vai começar flexionando mais no quadril, a gente vai começar flexionando mais na lombar, a gente vai começar flexionando na cervical. O movimento normal de extensão do tronco, ele é obviamente acoplado
a extensão da coluna lombar alta e também a translação posterior do tórax, né? A extensão e translação anterior da pelve. Isso também talvez não seja tão óbvio, mas se eu fizer isso aqui, tentar, se eu conseguisse isolar a extensão da minha torácica, vocês vão reparar que com relação à pelve, a torácica está indo para trás, então tem uma translação anterior. Por óbvio, talvez não tão óbvio, para equilibrar as massas, né? Porque se eu fizer isso aqui, eu caio para trás. Então, esse cara vai jogar para frente quando eu faço a extensão dessa forma. Então, tem alguns movimentos acoplados à pelve. Falou de poder de síntese, eu tirei da aula, porque tem toda uma aula de cinemática só isolando da pelve e correções relacionadas a isso. Para facilitar, deixa eu até voltar aqui, uma coisa. Tá aqui, ó. Sim. A diferença é que esse aqui é diminuição e aquele outro, o outro um é positivo e o outro é negativo. A gente já falou disso aqui. Então é o contrário do que a gente viu antes, né? Se ele tem uma diminuição, o que a gente espera? A gente espera um aumento, ó, dos 40, que é considerado normal, volta 40 até 48, uma coisa assim. Esses caras aqui estão acima da média. Esse aqui é só um modelo, então estaria acima da média também. E aí, se eu aumento esse cara aqui, o que vai acontecer com a minha lordose lombar, né? Tende a aumentar também. Tem esse efeito aí. E, teoricamente, não deveria ter uma translação anterior-posterior muito significativa só por causa disso, mas algumas coisas são como são na natureza. É isso. Então, esse é o resumo, digamos, do estudo cinemático, do conteúdo. Esse conteúdo, quando eu atualizar ali para vocês, tem um monte de coisa escrita nos comentários, se vocês se interessarem no final um pouquinho mais dos detalhes e tal. Vale a pena uma leitura, não toma 15 minutos, eu acho. Mas ajuda. E aí nós passamos para a mesma coisa que a gente viu na cervical. Esse slide ele é quase igual, não muda quase nada. Não muda os detalhes aqui, não muda os detalhes aqui, isso aqui, mas grosso modo a mesma coisa, que é qual é a dose na qual a gente vai começar. Porque o que eu trouxe o estudo da cinemática para a gente a partir daí começar. A gente tem um raio-x, a gente entende a cinemática normal, a gente viu quais são as alterações presentes naquela radiografia e agora a gente pode tentar alguma intervenção através de correções em imagem espelhada para que o indivíduo mesmo comece a corrigir a sua alteração postural. Vai ser fácil, de novo, quando tiver os movimentos acoplados, bem mais difícil quando forem coisas complexas e associadas a deformidades e afins. Ponto a ponto. Lembrem-se, quem estava presente na aula presencial de cervical, é difícil para aqueles de vocês que já têm consciência corporal, é ridiculamente difícil para quem não tem. E a maior parte dos pacientes, dependendo da população que vocês forem trabalhar, mas a maior parte das pessoas não tem. Mesmo quem faz alguma coisa, geralmente não sabe, não é tão fácil. Tu pedir, não, eu quero que tu tente isoladamente, ó, colocar uma linha de prumo, sabe? Um prumo aqui, os meus dois pés aqui nessa linha, eu tenho que estar com a minha sínfise pública bem alinhada aqui, e agora eu quero que você faça uma translação do tórax sem tirar isso aqui do lugar. Pô, é difícil pra caramba. Quantos milímetros você consegue mexer sem mexer aqui embaixo? Né? Sem inclinar, né? Estou falando de translação. É super difícil. Só o fato de tu conseguir separar o que é translação em X do que é inclinação, né? Que é rotação em Z, só isso já é difícil. A maior parte das pessoas que fala para o cara fazer isso aqui, ele vai fazer isso aqui. Isso é bem difícil. Bem difícil. Então, tentar guiar o paciente a realizar os exercícios adequados ao seu caso de maneira ativa, sem resistência no começo. O começo é o mais leve possível, é só acostumar ele ao movimento e ganhar amplitude na direção necessária, às vezes em todas as amplitudes. Se não for possível, se não der porque dói, por exemplo, tem duas opções mais leves, que é fazer o movimento até o início da dor e retornar à posição dentro do paciente. Lembre-se que boa parte das pessoas vão nos procurar com dor, então é extremamente comum que tu vai querer fazer alguma correção, tipo, eu quero que tu ganhe extensão, que seja, né? Ganhe necessariamente, mas a gente vai trabalhar esse cara para que a coluna fique em uma situação mais de extensão. Às vezes não tolera isso, nem passivamente. Coloca o cara deitado de banho para baixo, não se nem incomoda, então tem que ser devagar.
fazer um movimento até o início da dor e retornar à posição neutra, tipo, doeu, para, e, sério, se tem uma coisa que o paciente não é bom é em obedecer. Alguém está com dor lombar aí? Dani. Dani falou. Dani. Quer vir aí? De qual origem? Facetária? Qualquer um. Quer eu? Ele já está levantando travado ali. Dói para extensão? Dói para estender? Dói tudo. Então, ó, Na verdade, eu dou mais para fazer flexão. Então vamos fazer isso. Só quando eu penso, né? Deita aqui de barriga para baixo, me diz se deitada fica igual ou se piora nessa coisa. Pode ser. Agora pra estender só quando eu respiro. Entro na posição, só ficar aí. É confortável? Coloca o cotovelo na maca. Cotovelo? Assim. Dá uma subidinha assim. Não. Aí piora. Pior. Não vai não. Então, por exemplo, ó, deixa a mãozinha bem como está, né, em posição de proteção. E aí só afasta um pouco o peito da maca e volta para baixo. Ó, tá levantando a urna. Levantando a pelve. Se a gente quer um movimento aqui, precisa orientar de novo. Ó. Tenta levantar só isso aqui e deixa isso bem parado. Um pouco melhor. Doeu demais fazer isso? Não, dói menos, mas dói. Então, ela está comportada. Não é um bom exemplo que eu queria mostrar para vocês. Que a maior parte das pessoas, elas fazem, sentem que dói e atravessam a dor. Tu consegue colocar as duas mãos aqui e fazer uma extensão máxima ou dói demais? Quanto mais dói, mais vai, mais dói. A maior parte das pessoas, quando não estão com uma dor muito intensa, vão fazer isso. Vão dizer assim, pá, levanta tudo. Eu vou sempre perguntar, cara, é para parar no primeiro momento que tu sente dor. E aí tu vai pedir pro cara fazer de novo. Ele vai fazer o primeiro tentativamente e o segundo geralmente já vai atravessar tudo de novo. O que ele está querendo te mostrar? Que ele consegue fazer o movimento, ele não é incapaz. Mas a comunicação é importante, eu preciso deixar claro, não, eu quero que tu vá até onde incomoda e volte. No caso dela, é bem pouquinho. Então ela é um caso que se fosse começar no primeiro dia, na verdade você nem diria para com dor nesse caso, começar já a fazer isso. Eu diria para primeiro ajustar lá umas 5, 6 vezes até resolver o problema agudo e aí depois começar. Mas, como eu tenho essa opção, essa não é possível, existem duas opções. Fazer o movimento até o início da dor e retornar à posição neutra, que é o que a gente está fazendo, bem levinho e volta. Ela não foi um exemplo de pacientes descomportados. E fazer uma contração isométrica na direção da correção, também é possível. O que é uma contração isométrica? Se o movimento incomoda, às vezes a contração não. Vamos testar. Fica na posição confortável de novo. Tem que ser com a perna levantada. Fica a perninha levantada. Beleza, tenta fazer o seguinte. Vou te levantar levemente. Vai. Assim, piora ou melhor? Não muda nada. Indiferente. Indiferente. Agora, Na verdade, agora a gente está apoiando a mão. aqui. É. Beleza. Tenta me empurrar para cima, sem levantar muito. Aí, tá bom. Assim dói muito? Não. Dói menos. É isso. Vocês percebem? A contração não incomoda. Então, nos piores casos, a gente começa assim. Pode sair da posição. Talvez não seja adequado tu ficar muito tempo assim. É uma recomendação, nada a ver com a disciplina, mas eu estava conversando com alguns colegas sobre questões clínicas. Pacientes com dor aguda, muito intensa, eu nunca recomendo vocês deixarem muito tempo de barriga para baixo. A chance de não levantar existe. Vocês já viram isso acontecer? É bem comum. Então o cara chega, sabe, aquele paciente antálgico e tal. Pode deitar de barriga para baixo? Pode, claro. Não estou dizendo não faça. Eu estou dizendo faça por pouco tempo. Faz a avaliação, vê o que quer ver e tira ele dali. Não deixe muito tempo em extensão, porque na verdade ele está quando está de barriga para baixo, ele está em leve extensão. Então, cuidado com isso. Então, vocês viram aqui essas duas opções e como de fato o simples fato de a gente fazer a contração isométrica tende a ser mais tolerado em alguns casos. São opções para quando o paciente chega em uma situação que não dá para avançar.
a gente inicia com no máximo 2 exercícios, e no máximo quer dizer pacientes que têm uma boa coordenação e que vocês percebem que o cara consegue fazer. Esse tu vai passar 2. A maior parte dos pacientes vai passar 1. 1 só no primeiro dia. Não é 2, é 1. Porque é difícil. E aí qual é a dose, né? Qual é o volume que tu inicia? Tu vai começar com séries de 10 a 20 movimentos, dependendo obviamente da tolerância, né? No caso da Dani, por exemplo, se a gente fizesse 20 movimentos, talvez mesmo a contração já começasse a incomodar. Então, a gente vai começar, dependendo da tolerância, 10 a 20 movimentos com a máxima amplitude de movimento livre de dor, mantendo a isometria no final da amplitude de movimento por 5 a 10 segundos. O objetivo é 10, mas no começo pode ser assim. O objetivo é 10. Sem resistência, aí então faz 10 segundos, descansa o mesmo tempo, né? Descansa os 10 segundos e repete. Se for fazer isso ao longo de 2 minutos, vai dar uns 6 movimentos, basicamente. Vai, segura 10 segundos, descansa 10 segundos. Vai dar uns 2 minutinhos, 6 movimentos. Tá abaixo do que a gente quer, mas o começo está ok. Depende muito do paciente. E aí a gente vai aumentando gradativamente. Qual é o objetivo? Indivíduos que estão tranquilos, não estão em dor aguda ou não estão em exacerbação, se ele aguenta, dá para fazer até 10 séries de 20 movimentos. Esse é o objetivo. 10 séries de 20 movimentos é bem demorado. Calculem aí, se é 10 segundos cada movimento, 10. Vamos supor que pode para descansar mesmo, descansar 5 segundos, não 10, é 15 segundos o movimento. 20 vezes 15, 150 dá 300 segundos, 6, 18, 18, 24, 30, dá 5 minutos por série. Então, fazer 20 movimentos dá 5 minutos. Eu quero fazer isso por 10 séries. É tempo, né? O cara vai ficar 1 hora fazendo a mesma coisa. Bastante tempo. Então, claro que quem trabalha com CVP de fato aplica isso. O paciente vai ficar 1 hora na clínica, ele tende a ficar, quando ele está evoluído lá, ao longo do tratamento, 20 minutos, 30 minutos na tração e vai ficar uns 30 minutos fazendo os exercícios. Então é mais ou menos perto disso, pelo menos. Mas como vocês veem, um movimento. Por isso que o Wellington passa muita coisa. Porque é uma dose alta dessa, isso leva muito tempo. Quem aqui já teve tendinite, tipo uma epicondilite na vida, assim? Você já tentou tratar com exercício? Deu certo? Mais ou menos? Na época que eu tive a primeira vez, deu uma melhorada. Agora que voltou, tá difícil sair. Sabe qual é o volume recomendado na literatura? Não. 12 a 15 minutos. Quem é que faz isso? Não. 12 a 15 minutos. Eu fiz. Resolveu. Ninguém faz, velho. Vou testar. Quem é que faz? Ninguém faz. Suzana faz. Vou testar. Cara, é chato pra 13 caramba. minutos no mesmo exercício? No meu caso era flexores, 12 minutos. Porque tipo, a ideia é de fazer 4 segundos, né, por fase, né, concêntrico. Tu vai trabalhar primeiramente no excêntrico. Então 4 segundos de movimento excêntrico e aí sobe, pode ser até com a outra mão. Aí só o excêntrico e tal. Aí tu vai fazer flexionado, estendido, vai fazer pronação, supinação. Meu Deus do céu! Os pacientes chegam com esse negócio e falam, cara, se tu quiser tu trata sozinho, mas não vai conseguir. Ninguém faz. Falando sério, eu tenho, acho que de todos os pacientes que eu atendo com isso, eu devo ter tido 3, 4 que fizeram certinho, todos resolveram. Quase ninguém faz. Então, beleza, tá? Evolui gradativamente. Tudo isso é só um movimento, como eu falei, vamos supor que a gente vai trabalhar a translação inicialmente. Né? O indivíduo está parado, pode ser sentado, pode ser num bloco no aparelho, que a gente vai ver na prática ali agora os exercícios, né? O resto da aula é só os exercícios. Então, o cara quer fazer isso aqui, né? Uma translação lateral. Então, quando tu faz a translação lateral, no começo é só isso. Chega lá, fica 10 segundinhos e volta. E eu preciso do espelho, eu não sei como é que está meu ombro, ele está alinhado ou eu estou deslocando o ombro para cima ou para baixo. É super trabalhoso, né? Então no começo tu tem que orientar o indivíduo, bota ele na frente do espelho ou no mínimo com o celular e ele vai se autocorrigir.
Depois que ele consegue fazer uma meia hora disso aí, tu vai meter resistência. Meter lá, pode. Depende aí do que vocês têm no consultório de vocês. Tem gente que tem polia, coloca polia, negócio amarrado no indivíduo, ele faz com resistência da polia. Quem não tem polia pode usar um teraband da vida, né? Amarra o cara ali e puxa para o lado, amarra na porta, esse teraband, ou tubing, né? Amarra na porta e faz a mesma coisa. Então, quando vocês evoluírem o indivíduo, que não vai ser na primeira semana, mas quando vocês evoluírem ele só do ativo, sem resistência para resistência, vocês vão ter que diminuir o volume. Se antes ele estava fazendo já meia hora daquele negócio, vamos baixar agora para uns 15 minutos, 10 minutos. Vamos baixar, ali ele bota um bem conservador, baixa de novo para 10. Ele vai, porque agora tu tem uma contração maior. Mesmo que o indivíduo estivesse usando uma contração voluntária máxima intensa, sabe? Que às vezes tu vai ver o cara, sabe, fazendo uma contração bem grande. Mas mesmo assim não é a mesma coisa do que quando tu tem uma força concêntrica naquela direção. São estímulos diferentes. Estímulos diferentes causam fadigas diferentes. Recruta músculos, fibras musculares diferentes, tem adaptações diferentes. Então, de fato, isso aqui é recomendado. Quando vocês mudarem o estímulo, diminuam a intensidade. As letras miúdas. Instruir o paciente a usar um espelho ou um celular para ficar visualizando e ver os exercícios se ele está certinho. Gravar a execução para que o paciente reproduza em casa, filma, é assim, aí o cara consegue, aí vocês dão as orientações de cada exercício para que ele possa fazer em casa. Dor associada aos exercícios é esperada, vai acontecer em quase todos os casos. Lembram da cervical quando a gente aplicou? Acho que tinha 2, 3 pessoas que fizeram na prática e já ficaram na hora com dor. Nem lembro quem foi. Andressa também não? André. Cadê esses dois por sinal? Andressa saiu, trancou. Cadê o Antônio Carlos? Antônio Carlos. Tá namorando agora. O quê? Sextou. Oi! O Antônio Carlos sextou. Foi foda. A dor não deve ser incapacitante e não deve durar mais que 3 dias. É o esperado para qualquer tipo de treinamento. Doer um pouquinho, 1 dia, 2 dias, ok. Dor incapacitante, não ok. Dor que periferiliza, tipo a dor era só aqui, agora está doendo a perna inteira, também não é ok. Mas a minha dor piorou um pouquinho por 1 dia, 2 dias, beleza. Depois passou? Passou, tudo bem. Então seria uma dor muscular pelo exercício, né? Não necessariamente, pode ser articular, mas eu vou dizer tudo bem. Tudo bem, eu tolero. Eu tolero. Tu tolera? Tem que conversar com o paciente, né? Não, tu vai dizer para ele, não, veja bem, 2 dias é normal, quer dizer, tu faz uma atividade, tu tem uma piora, que no outro dia está melhor de novo, mesmo que seja uma dor articular, o que é bem plausível, possível, inclusive vai acontecer, não é um problema. Não tem problema doer articulação. Se eu pegar qualquer articulação saudável e forçar ela tempo suficiente, vai ficar dolorido. Não é um problema. É normal. Quem já fez treino de mobilidade? Do nada começou a fazer. Não dói também? Dói. Dói ajuda. Muito bem. É isso. Agora a gente vai mostrar alguns exercícios e a gente precisa praticar eles. Vamos falar primeiro nos fáceis, porque isso aqui vocês vão ver que se torna bizonho muito rápido. O que é fácil? É uma direção. É isso. Se quer uma direção, quero só rotação, quero só translação, eu quero só inclinação, eu quero só translação em Z, né, para frente ou para trás, translação positiva ou negativa. Isso é geralmente ok de se fazer. Agora, a maior parte dos pacientes não são com um desvio postural, são geralmente acoplados, né? Tipo, por exemplo, se tem um ângulo de Risser-Ferguson ali, que a gente mediu, vocês viram algum exemplo até agora da disciplina de um ângulo de Risser-Ferguson ali positivo, sei lá, 3, 5 graus, mais pequeno que seja, que não é associado a uma translação em Z, em X, desculpa, translação lateral, sempre tem no mínimo 2 coisas enfiadas junto. E frequentemente quando tem o Risser-Ferguson, para além de tu ter essa inclinação lateral, tu tem o quê? A rotação.
que é o movimento acoplado. Então aí a gente está falando de 3 movimentos. E teoricamente, para corrigir esse tipo de coisa, o cara vai ter que fazer os 3 em algum ponto do caminho. É no primeiro dia? Não. É no primeiro mês? Não. Mas se o cara chegou para vocês e ele quer corrigir aquilo ali, coisa que eu geralmente tento convencer as pessoas que não precisam. Fala, cara, para que tu quer corrigir isso aí? Ah, porque eu sou fisiculturista, o quê? Não, beleza. Tu trabalha com simetria, vai melhorar ali o resultado do campeonato, tá tudo bem. Ah, porque eu sou modelo, não sei o quê, então eu acho que fica. Tá, beleza. Agora, eu, Daniel, professor e quiropraxista, eu sou todo assimétrico. Tô nem aí. E não vou corrigir. Vocês vão ter que me engolir torto. Não vai ser que nem goela, né? É que nem goela. Vai ser torto que nem goela de ganso retraído. Mas eu tenho escoliose, tenho um olho mais alto que o outro. É uma bizonhice atrás da outra. Então, ó, primeiro que a gente vai ver aqui é translação em X. Quais são as recomendações dadas para o paciente quando a gente quer fazer essa correção? Os ombros devem permanecer alinhados no plano horizontal, então no visual aqui está na frente do espelho. Esses caras aqui, na medida que eu desloco, eles precisam se manter nivelados no horizontal. Eu, por exemplo, que tenho o ombro esquerdo mais alto, se eu não me engano, é o esquerdo? Então eu que tenho o esquerdo mais alto, quando eu faço isso, eu vou tentar até corrigir isso um pouquinho, dar uma baixadinha nele e tal. Melhorou? Não é mesmo? Só que aí eu tenho que cuidar o quê? Se o meu pubis está alinhado lá embaixo. Tenho que cuidar esse cara aqui também. Qual é que é a recomendação que se dá? Porque isso aqui sozinho ninguém consegue fazer direito. É usar um bloquinho. Por isso que eu perguntei, tem bloquinho? Ah, não tem bloquinho. Beleza. No consultório eu tenho uns bloquinhos. Sabe aqueles tijolinhos de yoga? Tipo uns negócios assim. Isso aí, bem simples. Tem um capacete ali. Tá valendo. Qualquer coisa, na moral. Quem é esse capacete que eu vou enfiar na pelve? É do Luciano. Deixa eu botar aqui. Vou botar a pelve aqui para Por fora, né? Trabalhando só não dá por causa disso, tem que ser naquela parede mesmo. Então vamos supor que na avaliação lá, vocês vão me responder, né? Se eu quero corrigir para cá, o que vocês viram no raio-x? Translação positiva ou negativo X? Positivo. Não, Conversem em 10 segundos e cheguem a um consenso. negativo. A correção que eu vou fazer é essa aqui. Tá. Negativo. Muito bem, no raio-x eu estou com negativo X, eu estou deslocado para a direita. Eu estou assim. Então a ideia espelho é deslocar para lá. Vocês me vendo de frente, vocês precisariam ter na linha de prumo, né? A minha pelve centralizada entre os 2 pés, os meus 2 ombros alinhados, e eu vou deslocar todo o meu corpo para a esquerda, e aí vocês precisam me guiar. Os meus ombros também. Não estou Está mais levantando o baixo. ombro. Esse está mais baixo. Melhor? A cabeça está 90 graus ou com os ombros ou Não. Certinho. Mas nesse caso É porque o ombro dele já é. isométrico, Então, nunca vai Abre a saber. porta. Não, senhora. Vai ficar aí fora. Cadê, cara? Tá ficando ruim nela. Tá vermelhinho agora. Pergunta, né? Um movimento oscilatório ou um movimento... O que eu falei sobre isso? 10 segundos, né? Então a gente posiciona, desloco, baixa um pouquinho. Se eu forçar mais, começa a ser desconfortável para mim. Eu sinto levemente como se fosse na região sacroiliaca esquerda. Eu segurei alguns segundos e volto. Eu vou repetir. Vocês vão me guiar. Tô certo aí? Não sei, algo me disse que minha cabeça está inclinando para a direita, não tá? Não. Minha cabeça aqui torta. E relaxa. E aí eu repito. O que eu já comecei a sentir? O glúteo médio do lado direito. A contração aqui para me manter estabilizado, manter a pelve estabilizada na medida que eu faço isso aqui.
Então, cara, vai começar a doer um monte de coisa, nada a ver. Testem vocês. Façam duplas.